Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 61. O encontro de tu com o tu mesmo, o encontro do eu com o eu mesmo. É uma corda que estavas dormindo. A fórmula justa e certa para acertar tudo e para acertar todos e para equilibrar tudo e para equilibrar toda a humanidade é a cultura racional. A cultura do seu verdadeiro ser de racional, de origem racional. Você é um animal racional e a sua verdadeira cultura é a cultura racional. Somente esta é que pode equilibrar o animal racional, os seres de origem racional. Somente a cultura racional é que pode trazer e fazer o equilíbrio do animal racional. E o equilíbrio de tudo, porque tudo que existe é de origem racional. E que tudo isto é uma degeneração racional, é uma deformação racional. Então, a forma certa e justa é a cultura da origem. Se tudo isto é de origem racional, para endireitar tudo isto é a cultura racional. Então, não há mais o que pensar. Pensar mais em quê? Somente em endireitar e sabendo como endireitar. Sabendo que somente a cultura racional é que pode endireitar tudo isto que existe nesse mundo, que é de origem dessa cultura, e só a cultura da origem, que é a cultura racional, é que pode endireitar o que é racional. Então não há mais o que pensar. É fazer o que é preciso, fazer ciente toda a humanidade em todo estabelecimento de ensino, para que todos adquiram o equilíbrio. E adquirindo o equilíbrio, adquire a paz, a felicidade de si mesmo e de todos. É a única tábua de salvação. É a última chance de salvação. A cultura artificial, por ser artificial, articulou uma maneira insuportável e incurável de viver. E por isso, ninguém está suportando mais a vida que leva. Foi uma cultura muito boa para a lapidação do animal racional. E que lapidação! Lapidação monstruosa, selvagem, pior que selvagem. A cultura artificial alcançou o crime das monstruosidades, o crime da brutalidade. E assim vejam que, com a cultura artificial, não podiam e nem podem prosseguir devido às multiplicações das ruínas de todos e das ruínas de tudo. Não está vendo a vida de todos? Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, todos sofrendo, todos penando, todos agonizando, todos em desespero, todos preocupados. Uma verdadeira consumição que se multiplica no universo inteiro, as ruínas de todas as espécies. Tudo isto elaborado pela cultura artificial. O artifício é um magnetismo condutor de ruínas. E assim vem a humanidade há muito nesta cultura artificial, que é a causa de todos virem penando, penando, penando há muito. Não ajustou coisa nenhuma, desajustou tudo. Onde há sofrimento, não há nada certo. Onde há sofrimento, há os tormentos e os desacertos. Onde há sofrimento, é porque está tudo errado. Se estivessem certos, ninguém sofreria, porque quem está certo, vai tudo bem porque está certo e de bem para melhor sempre. Mas quem está errado, sofre as consequências de seu erro e multiplica os mesmos. Então, cultura artificial sempre foi e é o fator principal de todo o mal e de todos os males da humanidade. É uma cultura que joga uns contra outros. Uma cultura de desequilíbrio. Parece que hoje está tudo bem e amanhã tudo diferente, tudo mal. É a cultura artificial. Hoje são bons amigos, amanhã são inimigos. A cultura artificial. Somente aparências só. Então, elaborar, progredir e funcionar com a cultura artificial é ir contra si mesmo, contra todos e contra tudo.
porque é a cultura causadora do esfacelamento e do sofrimento e dos horrores que já se passaram e que ainda se passa, universalmente. Porque foi uma cultura feita pelos primitivos criminosos para dar expansão a seus levianos gostos e às suas levianas vontades. E as gerações anteriores nascendo, encontrando isto e admitindo sem saber se está certo ou errado. Então, a cultura artificial é uma cultura criminosa, porque foi criada por criminosos de civilizações de eras longínquas, extintas. E por ser uma cultura criminosa, mantém todos os crimes que possam existir contra a supremacia humana. Então, enquanto existir cultura artificial na Terra, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, e as ruínas imperam. E assim a cultura artificial é uma cultura de desenvolvimento do mal cada vez mais, porque é artificial. Por que é artificial? Só prejudica. A arte não dignifica. A arte conduz todos ao desespero, à desarmonia, à agonia, ao desentendimento, porque a arte criou os ideais, e onde há ideais, não há união, e onde não há união, impera o desassossego. É o que tem imperado na Terra, o desassossego dia e noite. Porque com a arte, todos pensam diferente, cada um com as suas articulações no seu pensamento, nas suas ideias, e daí os contratempos, os desentendimentos, o artifício. Cada um com a sua ficção nisso ou naquilo. E onde impera a arte, impera o descontentamento. Não há união. As uniões são passageiras. Está unido hoje, desunido amanhã. A arte traz uma inconstância em tudo. A arte é a causa de serem insaciáveis. O insaciável nunca está satisfeito. Quanto mais tem, mais quer. A arte traz os choques, as revoltas, o desequilíbrio, porque não há limites. É o giro do livre pensador. E de forma que a arte traz completa desregulagem. A arte produz uma agonia permanente, desregula qualquer ser por completo. Da arte nasceram os gostos. Não há regulagem, não há limite, e por isso tudo é passageiro e tudo é aparência só. Por ser aparência, tudo é passageiro, porque a arte é do mal, é da matéria, e o mal por si mesmo se destrói. Então, tudo é aparência, e por tudo ser assim é passageiro. Mas acostumaram-se com o progresso do mal. Acostumaram com as artes, mas não acostumaram com o que as artes produzem. Não acostumaram com os sofrimentos, nem com os desastres causados pelas artes. É o progresso artificial. E tudo que é artificial foge do natural. O natural não faz mal, e o artificial faz muito mal. A matéria não foi feita para ser evoluída. Foram os tantos que quiseram dar expansão às suas vontades que não quiseram respeitar os limites do alfabeto de astrologia. E daí, para dar expansão às suas vontades, passaram do limite. Foi onde principiaram a inventar e a idealizar o alfabeto artificial que, com o decorrer das eras e dos séculos, apurando sempre, inventando sempre, culminou neste derrotismo em que ninguém tem paz, em que ninguém tem sossego. E assim, a forma de voltarem ao mundo de origem, o mundo racional, foi naquele tempo, o alfabeto de astrologia. E por isso, se tornou a vida de todos um verdadeiro inferno. O alfabeto artificial não trouxe paz a ninguém por ser artificial. Uma invenção como outra qualquer, o alfabeto artificial, que por ser uma invenção, o alfabeto não podia esclarecer coisa alguma da existência humana, da vida humana e do mundo. Ficando todos de verdade, nada sabendo. Por o alfabeto ser uma invenção criada pelos primitivos para dar expansão aos seus desejos. Os primitivos usaram esta subversão para dar expansão aos seus gostos, seus ideais, suas vontades. E esta subversão, que é o alfabeto artificial, botou todos nesta confusão. Todos no mundo confusos,
confusos com tudo e consigo mesmo, por ser uma invenção o alfabeto artificial, e que estudam a vida inteira para nada de certo saberem, criando uma infinidade de suposições. Então, ficam todos estudando essa invenção que é o alfabeto artificial para nada saber. E por isso, a sabedoria de todos não é nenhuma, e por não ser nenhuma, é que sofrem demais, porque quem sabe não sofre. Então foram todos traídos pelo alfabeto criado e inventado pelos primitivos traidores de si mesmo. Deixaram o alfabeto verdadeiro, o de astrologia, uns tantos abusando assim do livre-arbítrio e sofrendo as consequências. Não quiseram respeitar os seus destinos indicados pelo alfabeto astrológico. E assim foi que fizeram esse grande mal a eles e a todos que herdaram a sua invenção. Então, se a humanidade hoje sofre, a humanidade não é culpada. Culpados são os primitivos que inventaram o alfabeto artificial. Se isso tudo fosse verdadeiro, ninguém sofria, ninguém penava. Por não ser verdadeiro, é que todos penam que faz pena. Foi um alfabeto que eles inventaram para dar expansão às suas conveniências e trouxe essa complicação toda, onde até hoje estavam à procura da verdade e nunca encontraram, por o alfabeto artificial ser uma invenção. Os sonhos dos primitivos desencadearam todo este manancial de ruínas por terem abandonado o certo, que era o alfabeto de astrologia, para criar e inventar um alfabeto artificial para que seus apetites fossem realizados. De forma, não fizeram um julgamento, porque se fizessem um julgamento da forma, veriam que estava fora de forma, e por estar fora de forma, o redígio do mundo sempre fora de forma. E por estar sempre fora de forma, é que as guerras, as brigas, as revoluções, o descontentamento nunca cessou. Por ser um alfabeto artificial, não podia trazer a comunhão do bem de todos, da paz de todos, do sossego de todos. O alfabeto artificial só tinha mesmo que manter todos de canto chorado, porque o artifício não equilibra ninguém, porque o artifício é mentira, é invenção, é ficção, e ninguém respeita a mentira. E não havendo respeito, a confusão é reinante, os desrespeitos se multiplicam, porque cada um quer ser melhor do que o outro. Então aí abre o campo das aventuras, dos aventureiros, dos perturbadores, que vem há muito trazendo desassossego no mundo inteiro. Basta ser um alfabeto artificial para ser mentira. E por ser mentira, hoje a verdade aparente é de um jeito, amanhã a verdade já é outra aparente, não há estabilidade na mentira. Hoje isto é verdade, por isto e por aquilo. Amanhã já não é. Amanhã já a verdade é outra. Já essa deixou de ser verdade. E assim, o artifício hoje é certo assim. Hoje está certo assim. Amanhã já não está. O certo é outro. Já amanhã, este certo não serve mais. Já o certo é outro. Tudo porque é um alfabeto artificial. Sendo artificial, é mentira. Sendo mentira, não há respeito. Não havendo respeito, há desordem. É o que está se passando no mundo inteiro. Uma infinidade de mudanças para endireitar, e quanto mais mudaram para endireitar, e o endireitar só fica na vontade e sempre tudo a piorar. O alfabeto artificial não tem base e não tem lógica, não tem princípio nem fim. Tudo é mistério. Um arranjo para se comunicarem que desarranjou tudo. Por isso, o sofrimento cresce, o sofrimento aumenta. Então, o artifício vem a muito aumentando o sacrifício de todos, vem a muito sacrificando todos por ser um alfabeto criado à moda deles. A moda das conveniências dos primitivos das eras primitivas. Que as novas gerações nascendo e encontrando tudo isto feito, vieram adotando e admitindo por desconhecer como originou este alfabeto. Por desconhecer quem fez este alfabeto, quem foram os autores. Por que inventaram? A título de quê?
As novas gerações nunca procuraram saber quem foi que fez, por que fez, sem base e sem lógica, quais foram as conveniências. As novas gerações nunca procuraram saber quem foram os autores intelectuais desse alfabeto artificial, o que levou eles a inventarem esse alfabeto. Quais foram os motivos, qual foi a causa que fez com que os primitivos inventassem esse alfabeto artificial? As gerações antigas e novas nunca procuraram saber, para saber se isso tudo estava errado e se estava certo. Mesmo se procurassem saber, não chegariam aos primitivos das primitivas eras. Então vieram admitindo, porque nasceram e encontraram e continuaram a respeitar o que encontraram. É o que deu margem disso tudo crescer dessa maneira, a ponto de trazer o desentendimento de um modo geral. Principalmente com a evolução que alcançaram, acabaram encontrando esse alfabeto artificial, um alfabeto vazio, por não ter base nem lógica, por não ter princípio e não ter fim. O princípio mistério e o fim também mistério. Então quer dizer que nós estudamos tanto para no fim não saber nada? Esse alfabeto não disse nada, não provou nada, não correspondeu aos anseios de quem procurava a verdade. Daí então, nascendo a revolta, o alfabeto místico, uma mistificação da verdade, aparentando ser o que não é. Então muitos ainda dizendo: caímos no conto do alfabeto, caímos no conto da sereia. Pensávamos que estudando íamos encontrar o princípio de tudo e o fim de tudo, quando acaba nem princípio nem fim. Então daí nasceu a desconfiança de tudo e o desrespeito e o desequilíbrio por ser um alfabeto artificial. Por não haver respeito, as guerras, as revoluções nunca cessaram. Por ser um alfabeto que não equilibra ninguém, e sim desequilibrando tudo e todos. Daí nascendo a incredulidade, e nascendo os materialistas. Por chegar à conclusão que no mundo de real ninguém sabia nada, e por isso vivendo com o alfabeto artificial. É um saber, uma sabedoria que não definiu nada, continuando levar todos a nada ser. Agora hoje, esclarecidos da forma consciente e positiva, e sabendo o porquê das questões do mundo e da vida, e tudo que parece ser, mas não é. Chegando a um ponto tal que toda a humanidade hoje, para aceitar o que não conhece, quer logo saber se tem base e se tem lógica, porque não querem mais perder tempo com maçantes ideias de ninguém. E daí vejo o ponto que chegou o descrédito de tudo, a desilusão de tudo e o desrespeito atuante que motivou os crimes de toda a ordem. Sem que este alfabeto, por ser artificial, nunca pôde equilibrar ninguém. E por isso, esse alfabeto nunca pôde conter a violência que tantos danos e sofrimentos e padecimentos tem causado à humanidade. O alfabeto que sempre manteve o desequilíbrio de todos, o alfabeto artificial, por ser artificial, é que nunca teve poderes e nem força cultural para equilibrar a humanidade. Ao passo que a cultura racional tem poderes para equilibrar toda a humanidade e resolver pacificamente tudo de bem e de bom e de belo e de lindo e de sublime para todos. Mas é a cultura racional a verdade das verdades, e por isso tem a sua linha definitiva de princípio a fim, com base e com lógica. O encontro de tu com tu mesmo, o encontro do eu com o eu mesmo. É uma corda que estavas dormindo. E assim, com a cultura artificial, vivendo sempre no reino das esperanças, e a esperança é sempre a última que morre, e tudo na mesma marcha, de mal a pior sempre. Como aí está no mundo inteiro os males que vêm sufocando toda a humanidade. E de forma que a cultura verdadeira do animal racional é a cultura do mundo de sua origem, a cultura racional. Com a cultura racional, o animal racional volta ao seu estado natural, do seu mundo de origem, o mundo racional. Esta é que é a cultura consciente e positiva, elucidativa, solucionando a situação do animal racional, que hoje não é mais animal racional,
e sim aparelho racional. A cultura verdadeira do aparelho racional é a cultura racional, a cultura do seu mundo de origem, o mundo racional. Com essa cultura, o aparelho racional volta ao seu mundo de origem, o mundo racional. E ao passo que com a cultura artificial desce para classes inferiores, porque o animal por si mesmo vai se destruindo e o artificial é produto do mal e por isso mesmo se destrói. E quem vai se destruindo vai descendo, e quem vai descendo vai entrando em classes inferiores. Então, com a cultura racional, o aparelho racional sobe para o seu mundo de origem, o mundo racional. E com a cultura artificial descendo sempre, por o progresso ser artificial. O progresso artificial multiplica o mal, e multiplicando o mal, vai de mal a pior, e indo de mal a pior, vem a extinção de seu ser destruído pelo mal. E depois de destruído o seu ser, toma formas diferentes, porque tudo se transforma. Essas formas diferentes são classes inferiores. Essas classes inferiores são do irracional. E do irracional, uma infinidade de classes inferiores se transformando em outros seres diferentes. E esses seres diferentes se multiplicando, vindo à extinção pela degeneração, tomando forma diferente, entrando em outras classes mais inferiores ainda, e por aí vai. O desterro dos descompreendidos, o desterro dos teimosos, o desterro dos que sempre abusaram do livre-arbítrio, o desterro de manter o erro para a sua própria destruição, o desterro de permanecer no erro pelo abuso do livre-arbítrio, o desterro por não querer saber da verdade. E assim, desta forma é que muitas civilizações foram extintas por causa da rebeldia e teimosia. E por causa da rebeldia e da teimosia dos primitivos, é que todos aí estão sofrendo as consequências do abuso do livre-arbítrio e da expansão da livre vontade, dos gostos e do pensamento e dos ideais. E assim vejam o fracasso do fim das primitivas civilizações. Foi assim a causa, o alfabeto artificial, o alfabeto materialista. Então, a forma certa, verdadeira e salvadora e redentora é a cultura racional, porque este mundo é uma deformação racional e tudo que existe é de origem racional. E para que tudo se transforme para o seu verdadeiro natural, a transformação desta deformação para o estado natural, é preciso desenvolvimento da cultura racional em todos os aparelhos racionais ou em todo aparelho racional, que por meio deste desenvolvimento voltem todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, a verdadeira cultura do aparelho racional é a cultura da sua nação, da sua origem, o mundo racional. E por meio da cultura racional, todos ficarão, embora aí na Terra materializados, mas ficarão ligados na eternidade em vida, por todos serem de origem racional. Então, racional tudo é, porque racional é puro, limpo e perfeito, é o natural verdadeiro da origem de todos e de tudo. E o artificial nada é. A cultura artificial nada é, porque é um artifício da matéria, é um artifício do mal, é um engenho malicioso, um engenho do mal, um engenho da destruição dos seres. Então, cultura racional, o ponto mais elevado de consistência universal, por ser do mundo racional, e assim, racional tudo é, razão suprema a tudo e a todos, e o artificial nada é.